Boa noite, amigos do Canelada. Eu vou abrir o programa hoje no ritmo que o São Paulo tá jogando futebol. Que loucura isso que a gente tá vendo nesse time do São Paulo, principalmente por parte dos jogadores. A quantidade de chance de gol que o São Paulo perdeu. Um São Paulo sempre apático, um São Paulo sem reação. Gente, era o Campinense. Era o Campinense, Série C do Campeonato Brasileiro, lá do futebol paraibano. Um time que, se você for ver a folha salarial comparada com a do São Paulo, a gente não pode nem discutir. Não deveria nem ter jogo com relação a Campinense e São Paulo. Deveria ser um massacre. 5-0 São Paulo e ponto. E outra coisa, esse regulamento tá ficando um absurdo também. É claro que o time grande, ele tem que ter vantagem. Óbvio que ele já deveria até entrar numa fase avançada, na minha opinião. Mas daí a você ter um empate do time grande contra o time pequeno e o time pequeno ser eliminado num jogo só, aí já é covardia. É mais aceitável que o time grande entre mais à frente do que isso aconteça. Porque o Campinense teve um resultado histórico hoje. Ele empata com o gigante São Paulo em casa e é eliminado da Copa do Brasil. Isso não tem sentido. É só no futebol brasileiro que a gente vê isso. É só com a CBF que a gente vê isso. E não gostaria de ver também o futebol que esse São Paulo está mostrando, né, Espímpolo? Porque é brincadeira. São alguns jogadores que não sabem finalizar. Tiveram algumas chances de gol ali e é o Campinense. Eu vou voltar a dizer. É um time da Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor do São Paulo, ele não sabe mais o que pensar. Quando ele acha que ele pode, ganhamos do Santos, agora a gente dá a volta por cima, vai e empata em 0-0 com o Campinense. Não, você tá certo, Pilhado. Boa noite pra você, pro Zé, pros amigos aqui da bancada, pra quem tá acompanhando a gente. Se a minha avó tivesse viva, ela ia falar: você tá com quebrante, pôr uma folhinha de arruda atrás da sua orelha. Porque, olha, o São Paulo é você encostável um jogo de São Paulo, você abre a boca de sono. Não é culpa do Rogério. Claro que ele tá no bolo, ele é técnico, não dá pra você isentar ninguém. Mas não dá pra você falar, não, se trocar de técnico muda. Não muda. É uma tiriça, uma nhaca desgraçada de alguns jogadores. No primeiro tempo até que chutou, incomodou. O time do Campinense fez algumas defesas, o goleiro se destacou em algumas oportunidades. Como é que um time volta para o segundo tempo dormindo, apático, um time que custa 15 conto por mês? Eu não sei quanto é a folha do Campinense, mas com certeza um mês de folha salarial de São Paulo você toca por 5 anos o time do Campinense. E é um regulamento também que é uma covardia muito grande você deixar o time tendo que se matar e o próximo confronto também, porque o empate, o São Paulo jogando em casa com o Manaus, você dá o pênalti pro São Paulo, ou seja, são 2 chances contra um pequenininho. É muita desvantagem por um lado que já vem lá de longe fazer a viagem com toda a dificuldade. Aí eu já chamo até de covardia. Também acho. Covardia com o time pequeno. Eu também acho. O time pequeno consegue empatar com o gigante São Paulo em casa. Eu também acho. E é eliminado. Eu também acho. Então, sendo mais justo, pra acabar com essa palhaçada de covardia, bota o time maior, o time grande, mais à frente na competição. Ele tem que... É mais justo. Ou obrigar de algum jeito o time grande a sair pra jogar. A sair pra agredir. A sair pra fazer gol. Porque tá muito cômodo pro grande não fazer nada e se classificar. É muito mel na chupeta. O grande não faz nada e classifica. Não faz nada e classifica. E eu não vejo perspectiva nenhuma pro time do São Paulo, pro torcedor do São Paulo, esperar alguma coisa desse time assim. A torcida grita, bota o Caleri que é gol, bota o Caleri apanha na bola. O Nicão carrega a bola e não faz nada. O Alisson não faz nada. O Luciano, não. Quando o Luciano voltar, o Luciano está machucado, mas quando ele voltar, o São Paulo vai ser outro, porque ele é o homem-gol. O Fausto Favara, que transmitiu o jogo, não falou o nome do Luciano, cara. Ou seja, os principais jogadores do São Paulo não fizeram nada. Que perspectiva você vai ter desse time? Nenhuma. Não, e outra. A gente escuta muito aqui uma proteção, às vezes exagerada, na minha opinião, ao Rogério Ceni. É um treinador que pode melhorar esse São Paulo. É um treinador que é ídolo desse São Paulo. Por sinal, se eu fosse ele, eu não assumiria esse São Paulo, justamente por ser o maior ídolo da história do clube. Agora, também eu já escutei do Vampeta aqui na Jovem Pan que o Rogério Ceni vai ser o melhor treinador do Brasil. Esse Rogério Ceni vai ser o melhor treinador do Brasil porque eu concordo com o Espímpolo. É culpa maior dos jogadores. Agora, também tem culpa do treinador. Você
olha os jogos que a gente tem aqui. O São Paulo ele tem 3 vitórias nesse ano, sendo 2 ali no talo. Uma contra a Ponte Preta e a outra contra o Santo André. Não é isso? Que deram gols nos acréscimos. Com gols nos acréscimos. A Ponte Preta deu gol pro São Paulo. Das 3 vitórias do São Paulo, 2 foram assim, decididas com gols entregues dos adversários, contra time de menor expressão. Aí teve a vitória contra o Santos. Depois, 2 derrotas e 2 empates. Então, não, 3 empates, porque empatou o jogo de hoje. Então não dá pra também ficar defendendo o Rogério, falar que o Rogério é um grande treinador, com o São Paulo mostrando o futebol que vem mostrando. Tudo bem? Tudo bem. Só que você foi um dos que ficam defendendo o Ceni adoidado. Isso é verdade, junto você pediu com o Flávio Prado. Não, eu imaginei. Não dá pra defender. Eu não sei se quem tá vendo aí no YouTube, o telespectador, notou que ele falou olhando de lado, olhando pra mim. Ele falava assim, defendendo o Rogério e olhava pra mim. Porque outro dia aqui eu fiz mesmo uma defesa. Com 3 rodadas do Campeonato Paulista, vocês queriam já a cabeça do cara. Falei, gente, são 3 jogos. 3 rodadas do Campeonato Paulista não é também para pedir cabeça de treinador, essa coisa toda, não. Não, cabeça eu não peço, não. Eu digo que ele não é bom treinador, mas em momento nenhum... Assim. Não, em momento nenhum eu falei que o Rogério Ceni deve ser demitido. Eu interpretei Agora, que ele assim. deve ser cobrado, ele deve ser cobrado. Claro. E é uma defesa ao Rogério Ceni que eu não consigo entender. Eu acho que você precisa defender não só o Rogério, mas qualquer treinador que depois de 3 jogos, alguém venha dizendo que ele já não presta, não serve mais, entrar nessa linha. Assim, naquele contexto, eram 3 rodadas, era comecinho de campeonato. Evidentemente que ele vai ser cobrado. Evidentemente que ele vai ser cobrado daqui na frente. Mas eu acho que precisa, a gente já pode começar a cobrar algumas coisas. Algumas coisas dá. Mas não nesse nível de que o São Paulo já esteja jogando o fino da bola. O jogo de hoje foi difícil, não dá para defender nada. São Paulo ridículo, não consegue trocar passes. O absurdo de erro de passes. Agora, teve em 2019 um tal de Jorge Jesus que pegou o sarrafo e botou lá em cima. Aí depois veio o Atlético Mineiro também, o sarrafo lá em cima, né? E o Palmeiras tá aí, sem ser brilhante na bola rolando, mas conquistando títulos. Então você pega o time dos caras e dá pro treinador aí e fala, será que faz igual? Quer dizer, não dá pra cobrar o mesmo futebol sem ter jogador também. Que o São Paulo, o detalhe é o seguinte, você pode cobrar, mas não pode cobrar esse mesmo desempenho para um time que não tem, tá cheio de jogador mais ou menos. Para falar a verdade, São Paulo tá cheio de jogador mais ou menos. Ninguém tá cobrando o Jorge Jesus do São Paulo, hein? Eu acho mesmo que você futebol. pode cobrar. Mas não pode fazer isso que tá fazendo. Pode cobrar melhora do São Paulo, ele tem que evoluir, né? No 3-0 do Santos, eu achei que a partir do jogo de hoje já ia ter aquele embalo, ia já apresentar um futebol um pouco melhor, o pessoal vai se animar aí, né? Ganhou o clássico, etc, tal, mas cara, hoje é aquele jogo pra você pegar e dar pro filho assistir de castigo. Nota ruim no colégio? Dá esse jogo aí e fala, você vai ter que ver esse jogo inteirinho aí, porque você foi mal na escola. Fausto Favara, você narrou esse jogo. Teve o desprazer de narrar esse jogo, porque o narrador ele já fica brabo de narrar um jogo que é 0-0. Péssimo. Porque ele não narra o gol. Agora, tá sendo sempre assim. Sempre a gente vê um São Paulo apático, um São Paulo com jogadores, às vezes até pouco comprometidos com a camisa do São Paulo. Até quando o torcedor do São Paulo vai ter que aguentar isso? Deixando claro, eu acho que o Rogério Ceni é o único que pode melhorar essa postura no São Paulo. Mas também tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Osmar, abraço pra você, abraço aos amigos da mesa, aos amigos da Jovem Pan. Campeão pelo Fortaleza, campeão pelo Flamengo, né? E no São Paulo tá muito claro e tá cada vez mais claro que o problema não é o treinador. Não é o treinador, tá longe de ser o treinador o problema no São Paulo. Pode passar quem for no São Paulo. Hoje o São Paulo fez uma partida ridícula, na minha opinião. Ridículo. Por um clube tão grande como o São Paulo, é que a gente tem que se basear nos últimos anos do São Paulo. Então, não é tão anormal assim o São Paulo se classificar com empate. Mas você levando em conta a grandeza do São Paulo, você classificar contra o campeão paraibano, com todo o respeito, né? Mas ao campeão paraibano, a folha salarial, tudo isso é diferente, é muito maior. Você classificar para uma próxima fase de Copa do Brasil com empate, jogando o que jogou, é vergonhoso, na minha opinião, para o time do São Paulo Futebol Clube. Só que o torcedor tá tão acostumado, eu não sei nem se é acostumado a palavra, mas talvez o torcedor tá anestesiado, né, com o São Paulo, que não fica em choque.
torcedor não fica mais em choque de classificar dessa maneira, né? E o São Paulo hoje, no final do jogo, poderia ter tomado um gol. Eu falei do jogo inteiro pro Flávio. Eu falei, Flávio, o São Paulo tá procurando sarna pra se coçar. Se o São Paulo não marcar um gol no final do jogo, vai lá, o time marca um gol e elimina o São Paulo. E aí vai ficar aquela história. O que aconteceu? Aconteceu que não jogou nada. E não vem jogando nada. Isso é muito pouco para o São Paulo. O São Paulo se contentar com uma classificação com um empate de 0-0 contra uma equipe extremamente limitada, na minha opinião, Osmar, é vergonhoso e preocupante. É vergonhoso e preocupante para o São Paulo Futebol Clube.